É Deus o autor do mal? Qual a origem do mal? Bem, abra comigo em Isaías capítulo 45, versículo de número 7. Nós tentaremos, no tempo breve que nós temos diante de nós, responder ou lançar luz nessa questão. Isaías 45, 7, eu leio Deus dizendo aqui através de Isaías: eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Muito interessante estas palavras. Bem, é Deus, esta é a pergunta, o autor do mal. Qual a origem do mal? Como eu disse, essa é uma questão muito antiga. Na verdade, Satanás foi o primeiro a sugerir que Deus é o autor do mal quando ele disse a Eva que Deus estaria escondendo dela e de Adão, seu marido, algo que lhes pertencia por direito, algo que seria para o benefício deles. E desde então, essa questão tem sido levantada muitas vezes. Há aqueles que dizem ser Deus o autor do mal, entre eles certos cristãos, alguns teólogos, sobretudo teólogos de nossos dias, teólogos contemporâneos. E imagine você, ao afirmarem que Deus é o criador ou o autor do mal, estes cristãos, assim por dizer, eles imaginam que estão dando maior glória a Deus, porque eles creem que Deus é o autor de todas as coisas e mesmo do mal. Deus, ele é soberano sobre todas as coisas, isso é um fato bíblico, e assim Deus, ele é o criador. Deus é quem está por trás do mal, é o que eles afirmam. Eles imaginam estar dando glória a Deus, de que ao dizer que não há nada no universo que Deus não tenha criado ou que ele não esteja por trás. Assim eles incluem o mal como parte da criação divina. Mas eu devo dizer que Deus de fato é soberano, isso é um ensino claro, cristalino na palavra de Deus, mas afirmar que Deus é o autor, o criador do mal é um equívoco, não é algo bíblico. Considere o seguinte: há vários tipos de mal ou de males. Primeiro, há o mal natural, não é? Catástrofes naturais, inundações, terremotos, enchentes, todas essas coisas são males, não é? Nós chamamos isso de males naturais, ou mal natural. Mas o mal que nós estamos considerando aqui é um mal moral. O adultério é um mal moral. O furto, o assassinato é um mal moral. A mentira é um mal moral. Assim, há o mal natural e ao mal moral. O mal no sentido moral não é algo físico, obviamente, que possa ser facilmente quantificado, medido. Por exemplo, não se pode pegar o mal e colocar debaixo da lente de um microscópio, não é verdade? E analisá-lo, e estudá-lo. O mal, ele também não é uma energia física que você possa medi-lo com equipamentos físicos. Não existe um equipamento físico para medir o mal. Por exemplo, você não pode dizer que exista mais mal aqui nesta sala onde eu estou do que na sala do outro lado, ou lá na sala de cima ou na sala de trás, etc. Não se pode medir o mal desta maneira como algo físico. É claro, você pode quantificar o mal ao definir males. A criminalidade em São Paulo, nos bairros de São Paulo, você pode mapear isso, mas nós estamos mapeando aqui um mal moral, certo? Assim não se pode medir o mal fisicamente. O mal não é uma energia. O que é o mal moral, então? Eu espero que todos estejam acompanhando. Bem, o mal, ele é o resultado de nossas ações morais. Assim, meus amigos, nós, você e eu, nós somos os autores do mal. Nós somos os criadores do mal, porque o mal é o resultado de nossa ação moral. Nós somos os causadores de males. A lei de Deus, que é boa, que é perfeita, por exemplo, ela diz: não adulterarás. Mas o homem adultera. E ao fazer isso, qual é o resultado? Bem, o resultado é dissensões, brigas, divórcio, destruição do lar, filhos abandonados, vícios, litígios
todo tipo de males. Você percebe? Assim é o homem que é o autor do mal, o criador do mal, e não Deus. O mal não é uma energia que se possa medir, um vento que se espalha por aí, que Deus um dia criou e lançou sobre o mundo. O mal moral é o resultado das ações humanas, dos atos humanos. Assim, nós somos os criadores do mal. A lei de Deus, toda a lei de Deus, os 10 mandamentos, elas foram dadas para restringir o mal. A lei de Deus, por exemplo, em um dos mandamentos diz: não furtarás, certo? E nós furtamos. E qual é o resultado da ação do furto? Muitos males. De maneira que todos os males morais resultam da nossa quebra da lei moral de nosso Criador, que é bendito para sempre. Assim, o mal é o resultado de nossas ações rebeldes. Deus não é o criador do mal. Nós somos os criadores de males. Ao quebrar a lei de Deus, que é boa, o resultado é o mal. É claro, isso se aplica a todos os casos de males, mesmo quando não é praticado diretamente pela pessoa que sofre o resultado do mal. Por exemplo, um desabamento de terra em um morro aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, que leva à morte de muitas pessoas que viviam ali naquele morro. As casas, não é? Vão por água abaixo, literalmente. Esse é um mal natural, um deslizamento de terra, que recai sobre seres humanos. Mas o ser humano é quem está por trás desse deslizamento de terra, por causa da desobediência às leis, por causa do desmatamento. Nós podemos falar sobre a cólera, sobre enchentes, sobre o avanço de todo tipo de peste, pandemia. É o ser humano que está por trás dessas coisas. Ao passar por cima das leis de Deus, ao destruir a natureza, ao contaminar as coisas, pense sobre essas sementes transgênicas, não é? Quantos males, o câncer e todo tipo de coisa que nós vemos aí. Assim mesmo o mal natural, por trás dele está um mal moral, que é uma ação humana. E se nós retroagirmos então muitos passos no passado, lá no início da criação, nós sabemos e lembramos que este mundo que agora está sob a maldição do pecado e suas catástrofes, sua decomposição, é o resultado do ato de desobediência de nossos primeiros pais. De modo que o mal é o resultado da ação humana. Agora, quando na Bíblia nós lemos Deus sobre Deus a respeito do Senhor enviando ou criando o mal, como no texto que nós acabamos de ler, de Isaías 45:7 e outros tantos textos, o contexto é sempre muito claro. Veja, nós lemos outros textos na Bíblia, não há tempo para folhear agora, quando nos é dito que Deus enviou mal sobre Israel, não é? Bem, Deus envia algo que, da perspectiva de Israel, dos judeus, é visto como um mal que veio sobre eles, correto? Os judeus podem olhar e dizer: gafanhotos vieram e destruíram toda a plantação. Deus enviou saraiva, Deus enviou os assírios, Deus enviou os sírios, os fenícios, os amalequitas para destruir isso, isso aconteceu. Deus enviou o mal sobre Israel. Bem, é um mal, sim, mas é um mal da perspectiva de Israel. Da perspectiva de Deus, é disciplina. Percebeu? Sim, isso é um mal para quem o recebe como mal. A morte, o gafanhoto, a pestilência, a fome, a seca, tudo isso enviado por Deus, Deus enviando, criando e enviando o mal. É isso que nós lemos aqui em Isaías 45:7. Ele envia, ele cria o mal. E é o que nós vemos em várias narrativas no Antigo Testamento, sobretudo nos livros dos profetas, Deus enviando o mal sobre pessoas, sobre Israel. Agora, é um mal sim, mas é um mal para quem recebe. Do ponto de vista da perspectiva de Deus que envia,
é disciplina. E aqui, de fato, em Isaías 45, Deus envia punição, e em vários outros textos ele envia punição, disciplina, sobre um povo de dura cerviz, para corrigi-los, para tratá-los. Agora, não é um mal arbitrário, porque Deus não é homem para ser arbitrário, para fazer algo arbitrário. Em outras palavras, é visto pelos judeus como um mal que veio sobre eles, é enviado por Deus, sim, como um mal contra os judeus, mas de fato é disciplina, é castigo, é punição da parte de Deus. Deixe-me tentar desdobrar esse pensamento um pouquinho mais, apesar do nosso tempo. Espero que eu não soe complexo aqui. Bem, no que se refere à providência, ao relacionamento de Deus com este mundo, nós podemos pensar na intervenção de Deus neste mundo pelo menos de 3 maneiras. A primeira maneira de se pensar sobre a interação de Deus neste mundo tem sido conhecida como a visão deísta, mais um ponto para sua anotação. A visão deísta é a visão segundo a qual Deus criou o mundo, deu corda no mundo como num relógio, claro, inseriu causas secundárias, já incorporadas na criação, e esse mundo, que é como um relógio que ele criou e deu corda, ele funciona como uma espécie de máquina autônoma. Esta é a visão deísta. Ou seja, Deus não interage com o mundo. Ele não interfere no mundo. Nunca intervém, nunca interfere. Tudo se desenvolve no mundo de acordo com causas secundárias. Esta é a visão do deísmo, a visão deísta a respeito da interação de Deus com a criação. Bem, alguns dizem que a vantagem dessa visão, devo dizer logo de início, não é bíblica essa visão, mas alguns dizem que a vantagem de pensar assim é que ninguém naturalmente pode culpar a Deus quando algo dá errado no mundo, não é? Quando o mal acontece. Porque Deus não está supervisionando, não é? No final das contas. Deus não está vendo a situação, ele não está interagindo, então ninguém pode culpar a Deus. Nós podemos dizer nessa visão que Deus está de mãos atadas. E tudo que é errado que acontece aqui nesse mundo, somos nós que causamos. Mas eu já mencionei que esse não é o caso, porque nós vimos na Bíblia que Deus se interfere na história, punindo, disciplinando, abençoando, respondendo orações, cessando a guerra, cessando o vento. Ele interfere, ele para, ele dá início a certas coisas. Nós vimos isso na Bíblia. E ele faz isso como resultado de nossas transgressões ou como livramento. Deus interfere, ele interage. Há uma interação divina na criação. Mas existe um outro ponto de vista sobre a interação de Deus no mundo, que é uma resposta radical ao deísmo. E essa resposta tem sido chamado de monismo ético. Bem, eu não vou entrar na história disso aí não, apenas explicar brevemente, porque não é o nosso ponto aqui. Mas essa visão é uma visão que afirma que não há no mundo, na história, na existência humana, nenhuma causa secundária. Como assim? O monismo ético diz que tudo o que acontece no mundo é o resultado direto da intervenção imediata, observe a palavra, imediata de Deus. Por exemplo, é Deus quem faz com que a minha mão se erga ou se abaixe. Se eu deixo uma caneta cair, foi Deus quem fez com que essa caneta caísse. Se ocorre um acidente de automóvel em uma rua, eles dizem, monismo ético, foi Deus quem causou diretamente aquele acidente. Bem, assim nós pensamos, não é? Que nós estamos agindo como seres responsáveis por nossas ações, mas nós não estamos, não. Porque Deus faz tudo, determina tudo e é realmente a causa de tudo que acontece. Essa é a visão do monismo ético. Agora, devo dizer também que isso não é bíblico, que essa não é a visão correta bíblica sobre a provisão, a interação, a ação divina no mundo.
nem o deísmo, de que Deus criou o mundo, deu corda, deixou o mundo rodar em suas próprias leis e nunca interage em nada, nem o outro oposto, que é o monismo ético, que diz que absolutamente tudo que acontece, que se move, toda ação e reação, é resultado direto da intervenção imediata de Deus nas coisas. Bem, eu penso que a posição bíblica, que também tem sido a posição cristã histórica nesse tema, é uma rejeição de ambos os pontos de vista, uma rejeição tanto do deísmo quanto do monismo ético. Porque nós cremos que o Senhor criou o universo e Ele deu às coisas e às pessoas neste mundo, observe você, o poder da causalidade secundária. O que significa dizer que Deus deu ao ser humano o poder de uma reação às ações, certo? De maneira que realmente nós possamos então agir a partir disso, dessa capacidade, com a nossa própria capacidade de escolha. Deus deu ao ser humano na criação o poder da causalidade secundária. De maneira que através de nossas decisões, nossas mentes, nossas vontades e nossas atitudes, nós podemos realmente agir por nossa própria capacidade de escolha, certo? Agora, por favor, não confunda isso com livre-arbítrio, porque isso é uma outra história. Nós não estamos lidando aqui com doutrina da salvação, soteriologia. É o ser humano capaz de alcançar sua própria salvação baseado em seu arbítrio, escolher amar a Deus e ser capaz de o fazer. Nós não estamos lidando com esse tema. Parar de pecar, buscar a Deus de todo o coração, nós estamos lidando com isso. Por causalidade secundária, eu me refiro a esse poder que Deus deu às coisas e às pessoas no mundo, de agir com a capacidade de escolha e de reagir a uma ação moral ou física, para que através da mente, nossas decisões, nossa vontade, nós possamos reagir e agir e tomar decisões dentro de um universo criado por Ele, onde já há leis previamente estabelecidas por Deus, princípios morais e leis morais já previamente estabelecidas por Deus. É claro. Mas sempre que nossas ações e as causas secundárias estiverem se realizando, Deus permanece soberano. Sempre que nós tomamos uma decisão diante de um acontecimento, nós sabemos que Deus ele está sendo soberano também, porque Deus traça uma linha reta nas nossas más escolhas, nas nossas torturas, mesmo através de nossos erros, falhas, más escolhas, Deus continua cumprindo o seu propósito, os seus decretos. Ele é soberano. Mas esse é um outro tema. Mas esta é a ideia, esta é a posição bíblica. Deus permanece sempre soberano. Por exemplo, há ocasiões em que Deus trabalha através de causas secundárias para cumprir a sua vontade. Em outras ocasiões, ele opera sem causas secundárias. Há ocasiões em que Deus opera sem causas secundárias, isto é, ele age diretamente e faz algo acontecer. Ele dá a vida a uma pessoa morta para que essa pessoa siga vivendo. Ninguém poderia trazer a vida a essa pessoa, não é? Então ele agiu diretamente. E há momentos em que ele age através das causas secundárias. Uma ação tomada por uma pessoa, Deus usa isso aí para realizar o seu propósito. Ele sempre é soberano. Assim ele interage no mundo, na história, ainda embora ele nos tenha dado, então, esse poder da causalidade secundária. Às vezes, Deus interfere na cena, como, por exemplo, ele fez nos milagres do Senhor Jesus Cristo, intervindo diretamente em questões,
E outras vezes, como eu mencionei, ele usa as nossas decisões, boas ou erradas, para trazer o seu propósito, para cumprir sua vontade soberana. Assim, a providência de Deus significa que Deus é soberano sobre tudo o que acontece nesse mundo, mas ele não é o autor do mal no sentido vago, arbitrário, indefinido, que os proponentes da tese Deus é o autor do mal afirmam, certo? Bem, eu amarro e concluo aqui. Mas deixe-me apenas recapitular aqui. O mal não é uma energia, como eu mencionei no início. Há o mal natural, catástrofes naturais, e há o mal moral, males. Todo mal moral é o resultado da ação imoral humana. É o resultado do pecado. Assim, nós somos os criadores, os originadores do mal, e não Deus. Certo? Bem, concluo aqui então essa questão.